Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo, estudando então aqui o livro Há 2000 anos, esse livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, faz parte da série Romances de Emmanuel e traz a vida do próprio Emmanuel como senador Públio Lentulus há 2000 anos. E por que o Emmanuel tem toda essa generosidade de abrir a vida dele e contar? A gente vê pelos detalhes do livro que ele realmente contou exatamente tudo como aconteceu, sem ficar floreando para que ficasse melhor para ele. Ele então traz a vida dele, abre para a gente exatamente para nos ensinar, para servir como um roteiro, é o que ele diz, para fazer com que a gente possa ser como o sábio que aprende com o erro alheio. E ele está trazendo, agora nós estamos exatamente no capítulo, nós estamos no terceiro capítulo, que é Planos das Trevas. E nós vimos que então as pessoas estavam ali, tanto a Fúvia quanto a Aurélia e agora também o Saul, estavam recorrendo àquele mago que veio com todos os dons mediúnicos dele para fazer o bem, acabou se identificando então com o dinheiro, com as posses materiais, e aí, como Emmanuel disse nas páginas anteriores, ele fazia realmente crimes, ele fazia atos criminosos, porém ele tentou avisar a Aurélia e a Fúvia, quando elas foram pedir alguma coisa para que ele atrapalhasse, para que ele acabasse com o casamento da Flávia e do Plínio, ele avisou, ele tentou avisá-las, e o mesmo ele fez com Saul, que também foi pedir para acabar com o casamento do Plínio e da Flávia. Mas por que todo mundo quer acabar com o casamento dos dois? Porque a Aurélia é apaixonada, ou ela quer, ela acredita, ela quer, ela que era amante do Plínio antes da Flávia chegar, ela quer continuar o caso com ele. E o Saul se apaixonou pela Flávia, então ele busca também estar conquistando a mulher do amigo dele. E nós vimos no vídeo anterior, então, que o Araxes disse a ele que ele não devia se intrometer, porque eles são almas gêmeas, Flávia e Plínio, e que ele já encontrou, o próprio Saul já encontrou em vidas passadas lá em Delfos, e ele contribuiu para a decaída dela, ele não deveria fazer a mesma coisa. Porém, ele insiste, e Araxes diz a ele que também o irmão do Plínio, o Agripa, é apaixonado pela Flávia, e aí ele tem mais vontade ainda de conquistá-la, e ele resolve plantar uma semente de dúvida no coração dela, dizendo que a Aurélia ainda está interessada no marido dela. E foi bingo, ele plantou e ela começou a regar, e então ela teve muitos ciúmes, e nessa noite, quando o Plínio voltou para casa, ele não encontrou a criatura mimosa e adorável da dedicação dele e do amor profundo dele. E assim, então, Emmanuel diz que verificou-se então entre ambos os primeiros atritos que podem arruinar para sempre no curso de uma vida a felicidade de um casal. Então aqui a gente vê que Emmanuel também admite que foi a educação que o pai dela, que o senador Públio Lentulus passou a ela, foi que fez com que ela, então, nesse momento, não tivesse aquela coisa de estar vendo um lado diferente, tá vendo que ela podia confiar no marido dela, e se ela continuasse sendo a esposa que ela era, ela não o jogaria nos braços da Aurélia. Foi isso então que aconteceu, que é isso então que a gente vai ver aqui nas próximas páginas. Eu peço a Jesus Cristo que possa me abençoar essa leitura, permitir que Chico Xavier e Emmanuel possam me inspirar, talvez nos comentários, para que seja só de forma a ajudar na compreensão de quem estiver assistindo, que possa Jesus Cristo abençoar todos que estiverem acompanhando esse livro, que é realmente um roteiro, para que a gente possa então estar fazendo melhor essa nossa travessia, nessa nossa realidade temporariamente humana. Então vamos continuar e ver como é que vai se desenrolar daqui para frente. Em breves dias, Saul regressava a Massília, esperançoso de concretizar algumas realizações de ordem material, de modo a regressar a Roma no menor espaço de tempo.
E a vida das nossas personagens continuava na capital do Império, quase com a mesma fisionomia de sempre. O senador Lentulus prosseguia engolfado nas suas cogitações de ordem política, procurando sempre que possível a residência da filha, onde mantinha as mais longas palestras com Calpurnia sobre o passado e as necessidades do presente. Então aqui a gente vê que o Públio ele continua buscando a Calpurnia para as confidências dele, já que o marido dela, o Flamínio, que era o confidente dele, morreu ali no primeiro capítulo dessa segunda parte, como a gente viu. Porém, ele queria mais ali da Calpurnia, a gente já viu no passado, é que ela advogasse com relação a Lívia, porque é o que ele queria mais, era se reconciliar com a mulher dele. Mas o orgulho dele não deixava, e a Calpurnia também, no orgulho dela de separatismo também, ela que não acreditava na doutrina de Jesus Cristo, então ela também não advogou junto do coração dele, ela não falou, ela não disse a ele que como ela sabia no íntimo dela que a Lívia era inocente. Quanto a Lívia, afastada compulsoriamente da filha pela força das circunstâncias, longe de sua melhor amiga de outros tempos pela incompreensão e prosseguindo distante do esposo no ambiente dos seus afetos mais íntimos, refugiara-se na dedicada amizade de Ana, nas preces mais fervorosas e sinceras. Diariamente, ambas procuravam orar em dolorosa soledade ao pé daquela mesma cruz grosseira que lhes dera Simeão no instante extremo. Muitas vezes, ambas, em êxtase, notavam que o pequenino madeiro se tocava de luz tenuíssima, ao mesmo tempo em que lhes parecia ouvir de longe, no santuário do coração e dos pensamentos, exortações singulares e maravilhosas. Afigurava-se-lhes que a voz branda e amiga do apóstolo da Samaria voltava do reino de Jesus para ensinar-lhes a fé e cumprimento do dever de caridade fraterna, a resignação e a piedade. Ambas choravam então como se nas almas delas, sensíveis e carinhosas, vibrassem as harmonias de um divino prelúdio da vida celeste. Nessa época, instruída por alguns cristãos mais humildes, Ana cientificou a senhora das reuniões nas catacumbas. Somente ali podiam reunir-se os adeptos do cristianismo nascente, porquanto, desde seus primeiros eventos na sociedade romana, foram suas ideias consideradas subversivas e perversoras. O império fundado com Augusto, que significou a maior expressão de um Estado forte em todas as épocas do mundo, depois das conquistas democráticas da República, não tolerava nenhum agrupamento partidário em matéria de doutrinas sociais e políticas. Verificava-se em Roma o mesmo que hoje com as nações modernas, a oscilarem entre as mais variadas formas governamentais ao longo do eixo dos extremismos e dentro da ignorância do homem, que teima em não compreender que a reforma das instituições tem que começar no íntimo das criaturas. Olha que lição majestosa aqui para os nossos dias. Como é que a gente pode estar buscando que a reforma governamental, a reforma das instituições, se a reforma íntima do ser humano não aconteceu? Enquanto a nossa moral estiver ali no chão, como é que a gente vai reformar a instituição, não é? Que incrível se a gente conseguisse entender isso. E aí, então, ele dizendo também que o império fundado com Augusto, esse imperador, então, desse tempo aqui que está se passando a história, então eles não deixavam de jeito nenhuma forma de reunião, nenhum agrupamento partidário em matéria de doutrinas sociais e políticas. E a curiosidade é que ele se reuniu nas catacumbas,
porque a única forma de reunião que era admitida era a associação ali daquele pessoal que trabalhava no cemitério, porque aí como era uma associação que estava trabalhando ali com os mortos mesmo, pelo que eu entendi, era admitida. Foi por isso então que os primeiros cristãos faziam as reuniões deles ali nas catacumbas. As únicas associações admitidas eram, então, as cooperativas funerárias, em vista de seus programas de piedade e proteção aos que já não podiam perturbar os poderes temporais do César. Então, porque o imperador não poderia ser perturbado pelos mortos, já não estão mais na vestimenta carnal, então por isso essas reuniões eram admitidas. Perseguidos pelas leis que lhes não toleravam as ideias renovadoras, encarados com aversão pelas forças poderosas das tradições antigas, os adeptos de Jesus não ignoravam sua futura posição de angústia e sofrimento. Alguns editos mais rigorosos os compeliam a ocultar a manifestação de crença, embora o governo de Cláudio procurasse sempre o máximo de ordem e equilíbrio, sem grandes excessos na execução de seus desígnios. Então, nessa época, o Cláudio ainda era bem mais maleável, diferentemente então, do próximo, que é o Nero, eu acredito. Então, aqui também as ideias renovadoras encaradas com aversão pelas forças poderosas das tradições antigas, os adeptos de Jesus não ignoravam a futura posição de angústia e sofrimento que o próprio mestre deixou claro que seria dessa forma. Ali nos 500 da Galileia, acredito que seja esse o título, ali no livro Boa Nova, ele explica que ele não fala assim, ali assim que eu passar, vocês vão continuar regando a semente que eu plantei e vai ser como nadar em água de rosas. Não, ele diz, vai haver angústia e sofrimento. E é o que está acontecendo. É o que estava acontecendo. Alguns companheiros mais esclarecidos na fé advogavam publicamente suas teses em epístolas ao sabor da época, mas muito antes dos crimes tenebrosos de Domício Nero. A atmosfera dos cristãos primitivos era já de aflição, angústia e trabalhos penosos. Então, apesar de aqui na época do Augusto, o Cláudio ainda ser bem mais maleável, já era, antes dos crimes tenebrosos do Nero, então, já era então angustiosa, de aflição e de trabalho penosos para esses cristãos. Desse modo, as reuniões das catacumbas efetuavam-se periodicamente, nada obstante seu caráter absolutamente secreto. Grande número de apóstolos da Palestina passavam em Roma, trazendo aos irmãos da metrópole as prédicas mais edificantes e consoladoras. E aqui a gente vê ali no livro Paulo e Estevão, eu fiz também, eu deixo aqui a playlist para você destacar, se quiser ver, que a gente vê que com certeza passaram por ali o próprio Paulo, Pedro, João Evangelista, eles passavam então por ali, trazendo aos irmãos da metrópole as prédicas mais edificantes e consoladoras. E aqui também ele dizendo que as reuniões aconteciam periodicamente e não diariamente, nem semanalmente, como ele está dizendo, visto a grande dificuldade, então, para eles estarem conseguindo fazer essas reuniões. Ali no silêncio dos grandes maciços de pedra, em cavernas desprezadas pelo tempo, ouviam-se vozes profundas e moralizantes, que comentavam o Evangelho do Senhor ou encareciam as sublimidades do seu reino acima de todos os precários poderes da perversidade humana. Tochas brilhantes iluminavam esses desvãos subterrâneos que as eras protegiam, enquanto suas portas empedradas davam a impressão de angústia, tristeza e supremo abandono. E eu imagino ali, a gente sabe que é aquela erva então que sobe, assim, que cobre toda, pega assim um muro e cobre completamente ali, então deve ser realmente um local bem, com essa, como ele diz, suas portas empedradas, com a impressão de angústia, tristeza e supremo abandono.
Sempre que um peregrino mais dedicado aportava a cidade, havia um aviso comum a todos os conversos. O sinal da cruz, feito de qualquer forma, era a senha silenciosa entre os irmãos de crença, e feito desse ou daquele modo especial, significava um aviso cujo sentido era imediatamente compreendido. Então, eles usando o sinal da cruz como uma forma de passar um alerta, bem ali escondido, uma coisa que se fosse visto por uma outra pessoa não chamasse atenção. Através dessas comunicações incessantes, Ana conhecia todo o movimento das catacumbas, colocando Sua Senhora a par de todos os fatos que se desenrolavam em Roma sobre a redentora doutrina do crucificado. Assim é que, quando se anunciava a chegada de algum apóstolo da Galileia ou das regiões que lhe são fronteiriças, Lívia fazia questão de comparecer, fazendo-se acompanhar pela serva desvelada e fiel, atravessando os caminhos a pé, embora trajasse agora sua indumentária patrícia, de conformidade com a autorização do marido, para professar livremente suas crenças. Ou seja, agora, como ali em Cafarnaum, ela não precisa mais estar se deguisando, ela não precisa mais estar fantasiando como uma escrava, vestindo uma roupa plebeia. Ela pode ir, já que ela tem a autorização do marido, ela pode ir como uma patrícia mesmo, uma patrícia romana. Ela estava ciente de que perante a sociedade, a atitude dela representava grave perigo, mas o sacrifício de Simeão fora um marco de luz assinalando os destinos dela na terra. Adquirira coragem, serenidade, resignação e conhecimento de si mesma para nunca tergiversar em detrimento de sua fé ardente e pura. Se suas antigas relações de amizade em Roma atribuíam suas modificações interiores à demência, se o marido não a compreendia e Calpurnia e Plínio cavavam ainda mais o grande abismo que Públio havia aberto entre ela e a filha, possuía seu espírito na crença, um caminho divino para fugir de todas as terrenas amarguras, sentindo que o divino mestre de Nazaré lhe dulcificava as úlceras da alma, compadecendo-se de seu coração retalhado de angústias. Então, vê quanta angústia aqui, não é? Ela que teve o filho raptado de poucos meses, depois perdeu o marido que chegou a suspeitar mesmo que fosse ela responsável pelo rapto e que ela tinha sido infiel. E agora, perdeu totalmente, continuou com a filha, porém ela não tem o menor... E agora foi afastada mais ainda. Primeiro, quem a afastou da filha dentro da própria casa foi o marido, o Públio, e agora que ela casou, então a Calpurnia e o marido, a sogra e o marido da filha, afasta mais ainda. E nesse momento a filha precisando tanto, se ela tivesse os conselhos da mãe, ela não poderia perder o próprio casamento. Era ali a fé como um achote luminoso, clareando a estrada dolorosa e do qual se irradiavam os clarões da confiança humana na providência divina, que transforma as provações penosas da terra em antigozo das eternas alegrias do infinito. Ou seja, então, ela que estava com o espírito na crença, um caminho divino para fugir de todas as terrenas amarguras, então que ela estava passando, sentindo que o divino mestre de Nazaré trazia essa doçura então para as úlceras da alma dela, e aqui então se concluindo dizendo então que era ali a fé como um achote, então como uma luz luminosa ali, clareando a estrada dolorosa, do qual se irradiavam os clarões da confiança humana na providência divina, que transforma as provações penosas da terra em luzes, em antigozo das eternas alegrias do infinito. E a gente vê isso aconteceu ali com Simeão, depois que ele passou tudo que ele teve que passar ali, a gente viu o momento então que ele se libertou do corpo e voltou ali para as luzes, que foi recebido nos braços pelo mestre Nazareno. O mesmo aconteceu com Paulo de Tarso,
Então, aqui as pessoas que vieram dar o testemunho delas, e não é testemunho como eu entendo que não é Deus querendo sacrifício de ninguém, mas sim testemunho exatamente para o próprio ser humano, e tudo de acordo com toda a existência que a gente já veio ali traçando, tudo aquilo que a gente veio traçando e tudo aquilo que a gente decidiu que ia fazer, porque ela decidiu se reencarnar junto com o público para ajudá-lo a passar, a despertar. E como ele não despertou no encontro com Jesus Cristo, então agora, quem sabe, ele não desperta com o desenrolar de tudo que vai acontecer daqui para frente, incluindo muito a participação dela. Então, gente, é assim que se conclui esse terceiro capítulo, que foi então Planos da Treva, e nós vamos no próximo vídeo para o quarto capítulo, que é Tragédias e Esperanças. Vamos ver então como é que continua a saga do senador Públio Lentulus de Emmanuel, então o mentor de Chico Xavier na nossa realidade, e como é que continua então tudo isso que ele está plantando, tudo isso que ele está passando, exatamente por ele não ter entendido, por ele ser essa alma superficial e orgulhosa, como o próprio Jesus Cristo classificou. E ele trazendo então agora, mostrando que ele entendeu que teve um momento que a ficha caiu para ele, e por isso tão abnegadamente trazendo para a gente, abrindo completamente essa intimidade dele, para que sirva de roteiro para a gente, para que nós sejamos sábios e possamos aprender com o erro dele. Não precisamos ser o inteligente que aprende com o próprio erro, e muito menos como ele foi, que não aprendeu, que precisou ainda mais de muito sofrimento para poder a ficha cair. Tá bom, gente? Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tão grandiosa, que os comentários que eu esteja fazendo estejam sendo salutares, estejam ajudando na compreensão, e se você gostar e quiser compartilhar com alguém, ou se você quiser deixar sua curtida no vídeo, muito obrigada, e eu espero contar com você para que a gente continue a leitura, então, quando a gente vai chegar no quarto capítulo. A gente vai começar o quarto capítulo. Obrigada, tchau.